Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 25. Na aula de número 25, objeto de conhecimento, dinâmica de populações, previsões sobre interações e transformações da matéria, modelo cinético, molecular e reações químicas, genética de populações, herança mendeliana, saúde pública, epidemiologia e vacinação. E no detalhamento, primeira e segunda lei de Mendel. Então vamos à nossa aula. Muito bem, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a genética mendeliana. Mas antes eu quero te contar a história de Gregor Mendel. Bom, primeiro que eu estou aqui nesse lugar que é um jardim da Abadia de São Tomé, que fica aí na cidade de Brunn, na Morávia, então bem longe do Brasil. E foi nesse lugar que Gregor Mendel realizou diversos experimentos com uma planta muito simples, que são as ervilhas. Bom, por meio da matemática, da física, de todo esse conhecimento que Mendel tinha, ele aprendeu ali a fazer vários cálculos, estatísticas, análises, que fizeram com que ele conseguisse planejar alguns experimentos e, no geral, aplicar esses experimentos em um método científico. Embora isso pareça muito científico, toda essa linguagem, a gente está falando aí de Gregor Mendel, que era, na verdade, um monge e vivia nesse espaço e aproveitava esse ambiente para pesquisar também, para fazer ali as suas pesquisas, para descobrir coisas novas e também buscar resposta para algumas das perguntas que ele tinha. Então, a gente vai, ao longo da nossa aula, falar bastante sobre Gregor Mendel, falar dos seus experimentos, e eu tenho certeza que essa é uma aula que você não vai esquecer. Então, vamos avançar aí para falar um pouco mais sobre isso. A gente vai falar sobre a genética mendeliana, porque estamos falando de Gregor Mendel. E a gente precisa pensar que nem sempre existiu conhecimento a respeito do DNA e dos genes. Foi necessário muitos estudos científicos e avanços tecnológicos para chegar ao que sabemos hoje. Então, no período em que Gregor Mendel ele vivia, não tinha esse conhecimento, não existia esse conhecimento a respeito do DNA. As pessoas não sabiam como é que uma característica que está presente nos pais será transmitida aos filhos, ou como esses filhos herdaram características que estavam apenas nos avós, nos tios. Para a gente, para a sociedade atual, é tudo muito claro. A gente já sabe que isso está relacionado à genética, ao DNA, mas nesse período não existia esse conhecimento. E a gente vê aí que Gregor Mendel, ele não era exatamente um cientista, mas ele era um monge, um religioso que vivia em um mosteiro na Áustria no final do século XIX. Então, observe aí que nós estamos falando de um século, de um período bastante longínquo no tempo. Então, naquele período realmente não existia aí esse conhecimento. E Gregor Mendel estava ali interessado apenas em conhecer, em saber um pouco mais a respeito do que a gente chama de hereditariedade. Então, ele ficava se questionando, se perguntando sobre essas dúvidas a respeito de como essas características eram passadas de uma geração para outra. E ele aproveitou aquele espaço, aquele momento que ele estava vivendo ali naquele mosteiro e aproveitou para fazer os seus estudos. Nesse lugar, Mendel era responsável pelos cuidados com o jardim, onde eram cultivadas várias espécies de plantas, mas uma recebeu a atenção especial de Mendel, que são as ervilhas. Então, toda vez que você vê uma ervilha, vê uma lata de ervilha, vai associar com Gregor Mendel, vai associar com a aula de biologia do ensino médio, que você não vai mais esquecer.
E aí ele se perguntou como que essas características poderiam ser transmitidas, né, de uma geração para outra. Como ele não ia estudar as pessoas, ou seja, os seres humanos, né, ele não seria capaz de visualizar tudo em uma única geração, então ele escolheu trabalhar com essas plantas. E as dúvidas de Mendel a respeito da hereditariedade foram transformadas em muitos estudos e experimentos cujos seus resultados estabeleceram as bases da genética moderna. Por isso, ele é considerado o pai da genética. Então, observe aí que ele começou a fazer esses estudos com essas plantas, certo? Mas naquele período, infelizmente, ele não foi ali visto, né? Muitas pessoas até enxergavam ele como uma pessoa que estava perdendo tempo estudando aquelas plantas, fazendo cálculos, parecia algo fora do normal. Mas anos mais tarde, com a descoberta do DNA, foi que as pessoas redescobriram os estudos de Gregor Mendel e associaram a ele, então, esse nome, né, essa nomenclatura aí de o pai da genética, porque ele foi quem deu início a esses estudos, certo? E quais foram as observações que Mendel realizou? Bom, Gregor Mendel conduziu seus experimentos utilizando ervilhas pelos seguintes motivos. Então, ele não escolheu aleatoriamente, tá, pessoal? Ele observou que o cultivo dessas plantas era fácil e o desenvolvimento em curto período. Então, isso era algo que favorecia o estudo dele. Produção de muitas sementes, então quer dizer que ele poderia observar ali vários descendentes em uma única planta. Rápido ciclo reprodutivo, que ele também poderia observar em um curto espaço de tempo. Facilidade de controlar a fecundação das plantas, então a gente vai ver como ele fez esse experimento de fecundação dessas plantas, e a capacidade de realizar a autofecundação, tá? Então a gente também vai entender qual é esse mecanismo. Vamos observar aí quais foram as características que Mendel estudou nessas plantas, nas plantas aí de ervilhas. Então, ele percebeu que elas tinham muitas características que eram semelhantes às dos seres humanos, porque nós, seres humanos, temos várias características, tá? E aí ele observou que nas plantas existia aí, por exemplo, a variação da forma da semente. Algumas sementes seriam lisas e outras seriam onduladas, enrugadas, né? Tem uma textura ali diferente. A cor da semente poderia ser verde ou amarela. Ele observou ainda que as flores podem ser da cor púrpura ou branca. A forma da vagem, né, que guarda essas sementes, ela poderia ser um pouquinho inflada ou constrita, quer dizer que estaria ali, né, menor. A gente vê aqui a cor da vagem também vai ter uma variação, que pode ser verde ou amarela. A posição em que a flor está nessa planta pode ser axial ou terminal. E o comprimento do caule pode ser alto ou anão, né? Então, ela pode chegar a mais de 2 metros de altura ou a apenas alguns centímetros. E essas ervilhas, né, essas características presentes nas ervilhas foram estudadas por Gregor Mendel em seus experimentos genéticos, tá? Então, observe aí que, assim como nos seres humanos a gente tem diferentes alturas, diferentes texturas de cabelo, diferentes colorações de pele, de olhos, ele percebeu que dava para associar tudo isso com essas plantas, porque elas também tinham uma variedade de características dentro de uma mesma espécie. E com isso ele achou vantagem, né? Achou vantajoso estudar essas ervilhas, porque dessa forma ele poderia então, né, conseguir descobrir ali quais seriam os segredos que iria transmitir, né, que iria haver essa transmissão dessas características de uma geração para a outra, certo? Então, ele queria saber, né, descobrir, desvendar esse mistério. Para isso, pessoal, ele também utilizou ali, né, uma fecundação
que não era natural. A planta, ela por si só, ela vai realizar a fecundação através da flor. Então, nessa flor vai existir o grão de pólen, vai existir o aparelho reprodutor feminino que vai receber esse grão de pólen e essa planta vai se reproduzir. Mas ele fez isso, né, de maneira ali experimental, ele também fez isso de uma forma artificial para tentar aí descobrir como seria, né, uma geração de plantas que ele mesmo cultivou. Então vamos observar como foi esse experimento realizado por Mendel. Então olha só como ele realizou isso. Primeiro ele observou que existiam flores que eram chamadas de hermafroditas. Por que hermafroditas? Porque elas possuem tanto o aparelho reprodutor feminino quanto também o masculino, tá? Então elas tinham aí o aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino. E aí como que ele poderia fazer, né? Como que ele poderia cruzar essas plantas se elas faziam esse procedimento sozinhas? Bom, ele faria aí uma remoção das anteras, ou seja, da parte que guarda o grão de pólen. Então, ele retirava de uma das plantas e na outra planta, ou seja, na outra flor, ele transportava esse grão de pólen que ele retirou com a ajuda de um pincel e levava ali, né, para as anteras de outra planta, tá? Então, ele recolhe o grão de pólen das anteras de outra planta e transmite, né, para essa outra flor, tá? Então, ele fazia esse cruzamento ali de maneira artificial, certo? Bom, com isso, ele observou aí, olha, que essa transferência de pólen para o estigma da flor inicial, quer dizer, ele pegou esse grão de pólen e fecundou uma outra planta, uma outra flor, e aí ele passou a observar os descendentes dessa planta, né? O que resultou ali desse cruzamento, certo? Então, ele fez aí todo esse experimento, e ele não fez apenas uma vez, pessoal, ele fez várias vezes, né? Então, ele queria se certificar de que todas as vezes os resultados seriam os mesmos, ou pelo menos semelhantes. Ele passou aí boa parte do seu tempo, né, estudando essas plantas, fazendo esses experimentos para chegar ali nos seus resultados, tá? Então, ele foi bastante persistente. Bom, a gente vai observar aqui na sequência como que ele conseguiu verificar os resultados desses experimentos. Então, primeiro você viu que ele transferiu o grão de pólen de uma planta para outra para fazer esse cruzamento ali artificial. Porque se ele deixasse na natureza, naturalmente essas plantas iriam se autofecundar porque elas eram hermafroditas. Então, o que ele fez? Ele pegou ali duas variedades de plantas, uma que só dava ervilha verde, então ele se certificou de que era uma geração pura, ou seja, toda a linhagem dela só iria gerar ervilhas verdes. E ele pegou uma outra geração, né, uma outra planta para cruzar com essa, que também era de uma linhagem pura, só gerava ali descendentes de cor amarela. Bom, e aí você deve estar se perguntando, como será o cruzamento dessas duas variedades, de uma que dá ervilha verdes com outra que dá ervilha amarela? O que será que vai resultar? Bom, era essa mesma dúvida que Mendel tinha. E está aí, olha só, o que ele observou. Todos os cruzamentos que ele fazia, todas as vezes que ele fazia o mesmo cruzamento, com esse mesmo tipo de variação, uma verde com uma amarela, ele tinha o mesmo resultado, tá? Toda geração ali nascia amarela. Você está observando aí que existem letras, né, embaixo de cada uma dessas ervilhas. Essas letras foram usadas ali por Mendel, né, para também identificar. Então, ele percebeu que aquelas que só davam ervilha verdes, ele chamou de vezinho. E essas que só davam amarelas, ele chamou de vezão. Tá? Bom, quando ele reúne aí e faz esse cruzamento, gerou uma geração inteira de ervilhas amarelas, que ele nomeou de geração F1, certo? Bom, o que aconteceu, né? Mendel cruzou essas duas linhagens que a gente acabou de ver, que eram puras, ou seja, só dava aquele tipo de ervilha, e obteve o primeiro resultado, que é a geração F1. Todas as ervilhas eram amarelas. A essa geração ele denominou de
F1, certo? Então, foi isso que ele observou. Então, se você esperava um resultado diferente, né? Talvez ele também esperasse um resultado diferente aí nesse cruzamento, mas o que ele observou é que todas, independente de qual ele pegava, quando ele cruzava uma que era verde com outra que era amarela, só dava amarela. Bom, ele repetiu esse experimento, ele continuou, na verdade, esse experimento, mas o que ele fez agora? Observe aí. Bom, ele pegou ali todas aquelas plantas que geraram, né, lá na geração F1, geraram apenas ervilhas amarelas e resolveu experimentar o cruzamento entre elas mesmas, ou seja, a autofecundação. Lembre-se aí que a planta de ervilha ela tem uma flor que é hermafrodita e se ele não interferisse no processo, elas iriam se autofecundar e foi o que ele permitiu que acontecesse. Então ele fez esse cruzamento, né, deixou ali rolar para que elas pudessem se autofecundar. E aí o que aconteceu quando ele percebeu o que veio na sequência, né? Qual foi o resultado? Aí foi surpreendente para ele. Olha só, ele teve ali como resultado que a cada 4 plantas, 3 geravam descendentes com ervilhas amarelas e apenas uma gerava com ervilhas verdes, ou seja, uma proporção de 3:1, certo? Então, a maioria apresentava característica que é a coloração amarela e a minoria apresentava a característica que era a coloração verde, certo? Então, observe aí, olha só para a gente recapitular, né, todo esse experimento que Mendel fez. Ele cruzou apenas uma verde com uma amarela, né, ou seja, uma geração de ervilhas verdes com amarela, teve uma primeira geração, que é a F1, todas amarelas. Quando ele permitiu que elas se autofecundassem, geraram ali descendentes, né, em uma proporção de 3:1. Ou seja, a cada 4, nós tínhamos aí 3 que davam ervilhas amarelas para uma que dava ervilhas verdes, certo? E aí, após realizar esse experimento, né, essa autofecundação e obter a geração F2, Mendel concluiu que a semente amarela apresentou dominância sobre a semente verde. Quer dizer, o que ele observou ali? Que sempre que ele fazia esse experimento, geralmente, né, aliás, em todas as vezes que ele fazia o experimento, existia uma característica que se sobressaía, que estava ali dominante em relação a outra característica, que era a semente verde, enquanto a outra era dominante. Surgia assim o conceito de genes dominantes e recessivos na genética. Então, quem primeiro propôs esses nomes, dominante e recessivo, foi Gregor Mendel. Mais tarde, com o surgimento, né, do estudo da genética, o estudo dos genes, eles pegaram aí, né, essa nomenclatura e associaram também aos genes, tá? Então, hoje nós sabemos que existem os genes que são dominantes e genes que são recessivos, certo? Isso foi tudo resultado ali das observações de Mendel. E o que ele concluiu, né, no final de tudo? Vamos ver aí quais foram as conclusões de Mendel sobre hereditariedade. Bom, ele estudou ali as ervilhas, ele fez os experimentos, né? Ele observou os resultados de tudo isso e ele não fez apenas para as ervilhas, tá, pessoal? Ele fez também para aquelas outras características que a gente observou, como a cor da flor, como a posição em que a flor está na planta, para a altura da planta, e para cada uma dessas características ele fez vários experimentos. Então ele foi ali, né, bastante consistente nos seus experimentos e chegou a algumas conclusões. E a partir disso ele concluiu que existiam fatores que eram herdados dos descendentes por meio das células reprodutivas. Por isso, ele formulou um conceito conhecido como a primeira lei de Mendel. Então, observe aí que ele nem sabia o que era, ele chamou de fatores, tá? Bom, e o que diz essa primeira lei de Mendel, que foi essa grande conclusão a partir dos experimentos que ele realizou? Diz o seguinte: cada caráter, ou seja, cada característica, é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas,
indo apenas um fator para cada gameta. Olha só, gente, ele usou ali termos porque ele não conhecia o que, na verdade, a gente veio a conhecer anos depois. O que é o caráter? São as características, né? O que são esses pares de fatores? É o que nós sabemos hoje que são os genes, são os fatores que, sim, estão aos pares dentro das nossas células e elas se separam, esses fatores se separam na formação dos gametas. O que são os gametas? Óvulo e espermatozoide. Mesmo sem saber, sem ter esse conhecimento, ele conseguiu ali achar uma resposta bem consistente para essa dúvida que ele estava, né, e que ele realizou esse experimento. Bom, e como a gente aplica, né, como aplicamos esse conhecimento hoje? Hoje a área da biologia que estuda esses fatores é a genética. Ela é a área que estuda os mecanismos de hereditariedade, isto é, como as características que estão presentes em uma geração podem ser transmitidas para gerações seguintes ao longo do tempo. Então, naquela época, ele não tinha essa resposta completa, mas hoje nós temos, né, sabemos que tudo está atrelado aí ao DNA, ao estudo do DNA, que é a genética, ao estudo dos genes. E o objeto de estudo da genética, como acabamos de falar, são os genes, que são fragmentos de DNA que contêm informações que irão se traduzir em características. Vamos observar aqui e relembrar esse conceito que talvez você já saiba, né? Mas vale a pena a gente relembrar que dentro de todas as nossas células existe ali um núcleo, ok? Dentro desse núcleo vai existir ali os cromossomos, que você está observando aí essas estruturas em formato de X. Aqui estão os cromossomos, tá, pessoal? Eles vêm aqui aos pares. Bom, esses cromossomos, eles nada mais são do que DNA, gente, compactado, DNA bem dobradinho para caber aqui nessa estrutura. Então, ele é completamente formado por DNA e algumas outras proteínas. E esse DNA, por sua vez, ele tem ali os genes, que são os fragmentos, ou seja, pedaços, né, desse DNA que vão formar esse DNA por completo, tá? Esses genes é que são responsáveis pelas características que nós possuímos. A gente só vai manifestar uma determinada característica se a gente tiver esse gene. Então, esse gene vai ser responsável pelas características que nós possuímos, ok? Então, é assim que acontece, né? Então, só para você relembrar aí o que seria esse conceito de gene, de DNA, de cromossoma, onde eles estão localizados. Bom, a gente vai avançar aí para ver quais seriam as características que nós, seres humanos, possuímos, que são aí, né, características que podem ser dominantes, que podem ser recessivas. A gente reuniu aqui, né, em uma única pessoa as várias características que podem ser consideradas dominantes. Mas isso não quer dizer que uma única pessoa não possa ter características dominantes e recessivas ao mesmo tempo, tá? É só para ilustrar. Então, por exemplo, os cabelos escuros é uma característica de genes dominantes. Os olhos escuros também é uma característica de genes dominantes. A pele negra, né, a pele que tem bastante melanina, é uma característica também dominante. O nariz mais largo, os lábios mais grossos, tudo isso, né, todas essas características são consideradas aí, são genes, são condicionadas, na verdade, por genes dominantes. E aí a gente tem alguns exemplos também de genes recessivos. Os cabelos claros, os olhos claros, né, como, por exemplo, olhos azuis. A pele clara, ou seja, a pele que tem pouca pigmentação, pouca melanina. O nariz mais fino, os lábios mais finos, também são exemplos de genes recessivos. Você pode aí estar se identificando, né? Nossa, mas eu tenho cabelo claro, porém tenho os olhos escuros. Ou tenho o cabelo, né, mais escuro, mas tenho ali os olhos
claros, enfim, você pode estar associando as suas próprias características e percebendo que você pode carregar tanto genes que são recessivos quanto genes que são dominantes, né? Você vai estar expressando ali essas características, certo? E aí a gente observa, então, né, na espécie humana, nos seres humanos, mas isso vale, pessoal, não apenas para plantas e seres humanos, vale para todos os seres vivos, né? Todos os animais, todos os demais seres vivos vão ter aí a mesma, essa mesma característica, né? Essa mesma propriedade que está contida no seu DNA. Bom, e aí a gente se pergunta como que esses genes, como que essas características, elas serão transmitidas de uma geração para outra? Então, a resposta está aqui, olha, naquelas células que são reprodutivas, óvulo e espermatozoide, tá? O que acontece? Todas as nossas células de todo o nosso corpo, elas possuem 46 cromossomos. Mas nas nossas células reprodutivas, olha só, óvulo no caso das mulheres, espermatozoide no caso dos homens, vai ter apenas a metade. Então, como é que esse número vai chegar novamente aos 46 cromossomos se lá nas nossas células só tem 23? É quando há a união, ou seja, a fusão aí, né, a fecundação dessas duas células, elas se unem e esse material genético que está contido dentro delas vai se misturar. E aí, olha só, aqueles cromossomos que veio do pai se unem aos cromossomos que vieram da mãe, né? Olha só, um de cada par. Aliás, um par de cada um dos genitores, e com isso você tem ali uma mistura, uma verdadeira mistura de genes. Por isso que você herdou aí características que não vieram, às vezes, nem dos seus pais, né? Podem ter vindo aí dos seus avós, de tios, de parentes mais distantes, porque realmente aconteceu toda essa mistura de genes, tá? Que vai ser expressa em você, inclusive é o que faz a gente ser tão único, né? Se você observar ali pessoas que têm o mesmo pai e a mesma mãe, se não forem gêmeos, eles têm características próprias, únicas, apesar de serem irmãos, certo? Bom, existe também atualmente uma forma da gente mensurar, ou seja, calcular como serão as características dos nossos descendentes, porque sim, a gente tem essa curiosidade. Como serão os meus filhos? Será que herdarão os meus olhos ou os olhos do pai, né? Então existe um mecanismo, uma ferramenta que a gente chama de quadro de Punnett, que pode nos ajudar. E eu trouxe aqui um exemplo de uma característica que é o albinismo. O albinismo, gente, ele é uma característica que é herdado, tá, através dos genes, através do DNA. E o que acontece? Para quem não sabe, o albinismo é a incapacidade da pessoa produzir melanina. Por quê? Porque ela não recebeu o gene para produzir essa melanina, que é uma proteína que vai pigmentar a nossa pele. Muitos de nós somos de pele clara, então temos pouca melanina. Outras pessoas são de pele escura, tem bastante melanina. E tem aqueles que não vão gerar essa proteína porque não receberam esses genes. E aqui eu trouxe um exemplo de um casal. Olha só, esse casal aqui no caso, o rapaz, né, ele tem a pele pigmentada normalmente. E ele possui nos seus genes 2 alelos, que a gente vai chamar aqui de azão e azinho. Lembra que Mendel utilizou lá o Vzão e o Vzinho, tá? Então, aqui quer dizer que eu tenho uma característica que é dominante, que é o azão, e um alelo que é recessivo, que é o azinho. Agora, essa mulher, né, no caso aí desse casal, ela tem a pele albina, ou seja, ela possui essa característica aí que é o albinismo, essa condição que é o albinismo. E ela só possui o albinismo porque ela herdou dos seus pais 2 alelos recessivos, tá? Que são o azinho e o azinho. Bom, e aí o que a gente faz com essa informação dessas letrinhas? A gente coloca aqui, olha, nessa tabela, nesse quadro, semelhante a um jogo da velha. Mas como que você vai preencher? Com os dados do pai de um lado, então azão e azinho que vieram do pai, e as letras aqui, os alelos, né, a informação genética da mãe. E aí você coloca do outro lado, né, ali na primeira linha. E o que vai acontecer? A gente vai cruzar esses dados, a gente vai fazer a união desses gametas. Então, observe que essa criança, essa primeira criança aqui, que é um menino, ele herdou da mãe o azinho e do pai o azão.
e com isso ele possui a característica de pigmentação normal da pele. Já essa menina, ela herdou o azinho da mãe e o azão do pai. E aí o que acontece? Ela também possui a pigmentação normal na sua pele. Já essas crianças aqui, né, o terceiro filho, digamos assim, herdou do pai o alelo recessivo e da mãe o alelo recessivo também. E por isso ele possui aí a pele albina, ele possui a condição do albinismo. Da mesma forma que a quarta criança recebeu, então, os dois alelos recessivos, tanto do pai quanto da mãe. Isso não quer dizer, pessoal, que se um casal tiver 4 filhos e for um exemplo, aliás, se for um casal igual ao nosso exemplo, não quer dizer que seguramente os 4 filhos serão assim. Isso quer dizer, isso mostra para a gente, né, uma possibilidade, tá? Porque podem nascer vários filhos e nenhum ter albinismo, né? Apenas carregar ali o alelo recessivo, como também pode acontecer o contrário, né? O casal tiver 2, 3 filhos e todos vierem com albinismo. Então, essa ferramenta ela é utilizada apenas para a gente mensurar, né? Para a gente observar como seria. Ok? Bom, eu espero que você tenha aprendido esses conceitos e até uma próxima.